Olá pessoal, tudo bem? Mais um momento aqui de revisão com vocês e hoje nós vamos trabalhar o período da filosofia e arte no medievo, na página 230 aí da apostila de vocês, como vocês podem perceber. Observem aqui que eu já separei alguns parágrafos, né, como foi da outra aula, e o bom desse tema aqui é que tem bastante imagens, né, e dá pra gente trabalhar um pouco as imagens, ó. Primeira coisa que a gente precisa separar é que na Idade Média ela é dividida em duas partes. A Alta Idade Média, que é o período onde o sistema feudal vai se tornar forte e cristalizado, e a Baixa Idade Média, que é o período que o sistema feudal entra em crise. E aí a população europeia começa a ter contato com novas culturas. Bom, a Alta Idade Média nós vemos que a figura principal é um homem chamado Santo Agostinho. Ele vai pegar as teorias de Platão e unificar ela com a razão e com a filosofia e a fé cristã, tá? Então ele vai fazer essa junção e nós vamos ver que essa junção faz com que as ideias de Platão, que menosprezavam o mundo sensível, ou seja, o mundo material, elas vão encontrar bastante respaldo, bastante força dentro da fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã também abomina as coisas materiais, né? O mundo material. Uma das coisas materiais que a fé cristã abomina é o próprio corpo, né? Ainda mais naquele período. Então observe que, como ela abomina o corpo, a obra de arte naquele período também vai sofrer influência disso. Lembrando que no período medieval, a função da arte ela é evangelizar as pessoas e conscientizar do evangelho. Tá? As pinturas nas igrejas, como a gente já discutiu em sala de aula, principalmente nos vitrais, tinha bastante imagens de Cristo, do momento que ele estava sendo crucificado, principalmente porque a maior parte da população não tinha acesso à leitura, não sabiam ler. Tá? Então eu separei aqui algumas partes. Vamos dar início aqui. Ó. No caso da função da arte, pretendia-se que fosse um elemento de evangelização, de afirmação dos princípios cristãos em nome da fé em Cristo. As iniciativas deveriam ser variadas e, no campo das artes, a tarefa coletiva era a de, em uma sociedade marcadamente ágrafa, ágrafo significa pessoas que não escrevem, tá? Não têm o hábito da escrita e muito menos da leitura, elaborar pinturas, esculturas, relevos, em outras palavras, imagens que comunicassem as verdades da fé. Mais adiante, ele coloca assim: ó, para tanto havia uma recusa da representação como tentativa da cópia da natureza, pois a ideia não era mimetizar, ou seja, imitar a natureza, ou seja, as teorizações platônicas e aristotélicas não eram cabíveis para discutir a produção artística. Tem-se então uma arte simbólica, não compromissada em falar do mundo, mas em transportar para além mundo, ou seja, mostrar o reino dos céus. Aí, propriamente, a formativa da arte encontra-se atrelada a uma tripla função: ensinar, recordar e comover. Tá? Que nós temos aqui um exemplo da obra de arte, né? Como vocês podem ver aqui, nesse trecho aqui, essa obra de arte que mostra a representação no livro de Apocalipse. Tá? E aqui está o que cada elemento na obra quer dizer. Bom, na Alta Idade Média, eu separei esse trecho aqui, ó, Platonismo e Estética Medieval. Ora, a filosofia platônica, vale lembrar, era a crítica do fazer artístico, entendido como falsidade. Assim, seguindo este raciocínio, a teologia questionava não a imagem em si, mas a sua representação, assinalando sua importância para a evangelização, mas informando que a imagem dos santos, de Cristo e dos anjos deveria ser idealizada. Eu tenho que idealizar. Platão nos mostra, na sua filosofia, que o mundo perfeito, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias. Tá? Então, nós vemos aqui já um traço da filosofia platônica na obra de arte. Isso significa dizer que esculpiam-se e pintavam-se modelos ideais, e nestes deveria haver uma espécie de ausência de emoções. Afinal, essas emoções estariam no âmbito do mundo sensível e não do mundo inteligível, defendido por Platão como um lugar da verdade. Se a verdade era o reino dos céus, a cidade de Deus, não haveria na representação pictória a preocupação em assinalar nas expressões faciais dor ou prazer. Percebam,
eu não posso valorizar as questões emocionais, porque elas pertencem ao mundo sensível. Platão não valoriza o mundo sensível, ele valoriza o mundo das ideias. Então perceba que uma fé cristã vincula-se com as ideias de Platão. Por isso que no período da Alta Idade Média, as emoções que fazem parte do mundo sensível não são valorizadas na obra de arte, como vocês podem ver aqui nessas obras que a gente tem aí na apostila de vocês. Observem essa obra aqui, não há emoções nas faces, tá? E aqui também não há emoções nas faces. Na Baixa Idade Média, o autor principal vai ser Aristóteles, né? E esse período é conhecido como escolástica. A escolástica é quando São Tomás de Aquino ele une a filosofia de Aristóteles com a fé cristã. Tá? Então, vou usar a razão e a fé cristã. Então, o que basicamente São Tomás de Aquino acreditava? Que eu posso enxergar Deus através da natureza. Então, percebam a diferença. Agora há uma valorização do mundo material, do mundo sensível. E é isso que nós vamos ver, representado nas obras de arte. Por quê? Porque agora as obras de arte, elas têm emoções, tá? Diferente do período da Alta Idade Média. Foi nessa movimentação no interior das instituições religiosas que Aristóteles foi adotado no denominado tomismo. A Igreja, em especial São Tomás de Aquino, deliberavam favoravelmente a conciliação entre fé e razão. A proposta aristotélica assumida pela Igreja abraçava o mundo material como aquele produzido por Deus e, portanto, também divino. Assim, saía-se do idealismo e adentrava-se ao universo das formas, de sua valorização relativa. Isso tinha um impacto na concepção de arte na Baixa Idade Média, pois o tratamento dado à escultura e à pintura expressava essa valorização. Aqui nós temos uma imagem já do período da Baixa Idade Média, onde um anjo está sorrindo, ok? E aqui nós temos aonde é esse anjo e por aí vai. Eu deixei grifado aqui para vocês também, para que vocês não percam o foco. Tá, um outro período aí da Idade Média, né, que já é bem próximo do final, né, quando ela já está se findando mesmo, é um homem chamado Guilherme de Ockham. Ele vai criar o nominalismo. Ele vai dizer que as teorias tanto de Aristóteles quanto de Platão, elas não podem ser universais. O que é universal? Servir para todo mundo. Esses filósofos, Platão e Aristóteles, eles acreditavam que o ser humano ele tem uma essência, certo? Uma essência igual para todos. Existe uma essência, o que faz o ser humano ser ser humano. Guilherme de Ockham não vai concordar com isso. Ele vai dizer que cada ser humano é individual, não existe uma essência para todos. Cada um tem a sua essência em particular, tá? Então ele acredita muito no individualismo. Então vamos ver esse trecho. Ó. Para Ockham, a universalidade defendida pela escolástica era um erro, pois não se podia afirmar a existência de uma essência humana expressa em todos os homens, e sim a presença de uma essência individual. Afinal, qual seria a razão da existência dos seres individuais se havia uma essência comum? Para esse pensador, havia indivíduos e indivíduos eram indivíduos. Isso era tudo. Ou seja, para ele não existe uma essência para todos os seres humanos. O que existe é apenas o indivíduo. Qual vai ser a consequência disso na arte? Nós vamos ver aqui, ó, essa obra gótica, gótico flamejante, que cada personagem na obra de arte está expressando sua emoção, é uma coisa particular, individual, ok? Então esse é o pensamento de Guilherme de Ockham aí, posto dentro das obras de arte. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos.